vida, né? Estamos viajando e é assim a vontade do nosso Pai que nos criou, nosso querido Deus, não é? Hoje é o dia dele, todos os dias. Parabéns para Deus, para nosso Pai e parabéns para todos os pais. Então nós estamos aqui no nosso globo, viajando e temos que estudar enquanto viajamos nesse aprendizado para que quando retornemos ao mundo espiritual, saímos daqui melhor do que quando chegamos. Que a paz de Deus esteja conosco e vamos aqui começar o nosso estudo. Hoje é o livro A Gênese, Caráter da Revelação, capítulo 1, e nós vamos começar. Tu vai ler, Rô? Rosângela? Posso ler? Sim, Obrigado. posso ler. Ok. O Edson, se quiser depois ler o Evangelho, se ele quiser, ou coisa do tipo. Sim. Obrigado. Vamos aguardar? Como quiserem. Vamos lá? Número 44. Tá, mas tu não vai fazer primeiro a oração? Ah, é mesmo, já estava esquecido. Obrigado. Vamos orar, minha gente. Desculpa. A emoção hoje, né? O aniversário de Deus. Meu Deus do céu, já imaginou? Isso. Deus de infinita Tá. bondade, misericórdia, justiça e amor. Estamos aqui, querido Senhor, buscando entendimento, conhecimento dessa doutrina maravilhosa onde Jesus é o Consolador. É Ele que nos prometeu, é Ele que está na direção. Com certeza, sob Tua vontade, Deus. E nós estamos aqui como Teus filhos. Somos todos irmãos desse nosso querido também cristão Jesus. E estamos interessados em estudar essa doutrina, porque é a nossa vida, é a nossa eternidade. Nós não temos fim e temos que estudar, temos que entender para progredirmos melhor nessa viagem que fazemos, cada encarnação dentro de um planeta parecido com esse ou em outros melhores do que esse. Enquanto estamos nesse, agradecemos ao Senhor Deus e nos ajuda a entender, a compreender as tuas leis. Que a tua paz esteja conosco, nos iluminando e nos protegendo, nos guiando e nos amparando sempre. Muita paz e feliz Dia dos Pais a todos. Muita paz. Bom, gente, vamos aí ao capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, número 44, com a leitura da nossa querida Rosângela. Então tá. Então, 44. São em grande número os aflitos, não é? Pois de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência as que desesperem. Porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno, ou com a inútil contemplação perpétua. Obrigado, Rô. Então, nós vemos na leitura aí, nós estamos estudando a nossa doutrina, porque isso é Jesus de novo, né? É Jesus de novo para o povo. Jesus prometeu o Consolador e é Ele o Consolador, porque o reino de Jesus é no mundo espiritual, minha gente. As pessoas que estão aqui ainda acreditando no nada, nesse sistema vazio, oco, que não faz sentido
estamos aqui vivendo numa pressão enorme, material, não é? Mental, espiritual. É grande a pressão para depois morrermos e sermos destruídos. E aí nos encontrarmos no nada. Ou seja, não vamos nos encontrar nunca, né? Porque aí acabaria aqui a vida. Mas muitos querem se divertir, querem fazer de acordo com a sua própria crença. Como Jesus veio para os deserdados, para os doentes, e os doentes, quando vê um médico, eles se alegram, eles querem mais a presença desse médico para cuidar das suas doenças, né, das suas necessidades. E uma pessoa de saúde, quando vê um médico, ela não dá a mínima atenção, porque simplesmente é um médico para ele, ele está bem de saúde. São as pessoas que estão aqui bem materialmente, felizes nesse mundo. Segundo elas, felizes mesmo sabendo que um dia vão morrer. Então, sabendo que um dia vão morrer, elas não se importam. Como estão felizes materialmente, muito bem ressarcidas, né? Muito bem amparadas, muito bem envolvidas no mundo material, está tudo bem. Por que eu vou me incomodar com minha vida? Eu vou procurar o médico. Por que eu vou procurar Jesus? Por que eu vou me interessar pela minha vida depois da morte? Quando a morte chegar, eu me interesso. Ou quando a doença chegar, eu me interesso. Como Jesus veio e essa doutrina é do Cristo, é Ele próprio, Jesus não vem mais aqui em corpo e em carne. Jesus não vem, não sou eu que digo, é a promessa dele. Ele enviaria o Consolador, é a doutrina dos Espíritos, é a doutrina que vem do reino onde Jesus é o rei. Ele representa o nosso governador do planeta. Foi ele que nos decorou com tudo isso aqui, já falamos outras vezes, e vamos falar quantas vezes for necessário. Tudo aqui para mim é lindo, é maravilhoso. A nossa convivência é que é mais difícil. Os nossos interesses são grandes. Muitas vezes queremos enganar uns aos outros. E as leis de Deus, elas vão nos levar à justiça. Todas as leis dele. E nós vamos aprender. Quem deixa isso para depois porque não precisa do médico Jesus, não se interessa por ele porque ele está muito bem financeiramente, muito bem materialmente, está tudo filé, está tudo ótimo. Ele não tem problema, ele não tem um câncer, ele não tem dores, não, está tudo ótimo. Ele tem uma vida maravilhosa, iates e etc. Então, ele não vai procurar Jesus. Então, é como Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a doutrina espírita é isso, Jesus vem para os doentes. Ele continua assim. Porque as pessoas doentes sabem o quanto custa a saúde. E os que estão de saúde não sabem o quanto custa ficar doente. É preciso acontecer para que respeitem. Mas não vão conseguir isso em uma só vida aqui na Terra, em uma só encarnação. Sinto muito dizer isso. Aí vai, vai vir o que é comum para todo mundo, a morte do corpo. O corpo cairá, voltará à Terra. E aí queremos ver quem é que estará feliz. Quem é que precisava do médico? Quem é que estava aqui vivendo melhor? Porque é de nosso objetivo conhecer o mundo espiritual enquanto estamos aqui, vendo o céu, conhecer que no universo, essas moradas que Jesus falou, agora estão bem claras, bem exibidas. Tá muito fácil entender isso. E o mundo que Jesus trabalha e nos oferece a felicidade é o mundo espiritual, não é aqui. E é óbvio que nós que estamos no corpo, observamos que conduzimos um corpo. Esse corpo, quando morrer, nós que estamos dentro desse corpo, simplesmente vamos deixar essa veste naturalmente ir por terra abaixo. E nós vamos continuar vivos. Quem não acreditar, vai acreditar. Sinto muito, mas não terá duas verdades. Se tivesse essa teoria do nada, esse céu contemplativo que criaram, o inferno, que as pessoas que cometem erros, que vão para o inferno já estão condenadas,
não é? Aí isso aí é um absurdo. Quem tiver algo melhor do que a doutrina cristã, o cristianismo, procure oferecer algo melhor do que Jesus ofereceu. Procuremos uma criatura mais justa que nos ama em todos os sentidos. Imagine ele ter vindo aqui na terra, oferecido o seu próprio sacrifício a nós, para nos salvar. Mas Jesus não veio tirar pecado de ninguém, porque pecados presuporia ter que sofrer, condenado. E segundo a teoria aí, é inferno para a vida, o resto da vida, queimando sem morrer. E para os que vão para o céu, fica lá sem fazer nada. Então Jesus não veio e não falou assim. Jesus veio e se dedicou a nos ajudar. Então quem não acredita em Jesus, acredita no nada. Vive essa teoria vivendo aqui como se fosse uma felicidade única e que morrerão o corpo. Eles não sabem que vão continuar vivos. Ou não se interessa saber. Quando leem, acham que isso é coisa de que não tem interesse, que não faz sentido. Mas o doente, aqueles que estão desesperados, esses sabem. Aqueles que, por via das coisas que vêm da divindade para nos ajudar no progresso, que vive uma vida difícil materialmente, sabe o quanto é viver assim. Esses que hoje gozam dessas riquezas materiais, infelizmente, eles não acreditam, mas passarão pela lei de Talião, que são leis divinas, olho por olho, dente por dente. Ou seja, não deram a mínima importância, desencarnam, cairão no remorso, se arrependerão e depois vão pedir uma nova encarnação de uma maneira mais difícil, para reparar, para aprender, para acordar. E como são leis divinas, as leis são imutáveis, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, quem é príncipe um dia pode ser um favelado. Quem é presidente um dia pode ser um imbecil, um idiota, dizendo coisa com coisa, ou uma pessoa aleijada, problemas patológicos. Próximas encarnações aguardam para esses todos que estamos aqui. Então, os desesperados, os doentes, os coxos, Jesus, quando chegou aqui, ele curou muita gente. E as pessoas procuravam, mas Jesus não procurava os ricos, não. Jesus falava para todo mundo, e se os ricos quisessem, se interessassem, que viessem. Ele não proibia. Mas ele sabia que os mais doentes procurariam ele. Porque quem é que está aleijado, com câncer, desesperado, vendo ali talvez os últimos momentos dele, condenado hoje pelos médicos que vai morrer? Quem não procura Jesus? Quem não se interessa? Se ele escutar esses estudos nossos que temos aqui, ele vai se interessar. Ele vai querer saber porque ele está entre a vida, segundo ele, e a morte. Ou seja, ele está na vida que Deus que deu a ele, que é a vida, mas vestido num corpo que morrerá, voltará para a terra. E aí ele vai se interessar em querer saber isso, porque ele agora vai viver a qualquer momento, a qualquer hora, ou qualquer dia, ou semana, ou meses, depende mesmo da situação dele, ou talvez nem vá agora, mas se ele for, ele quer compreender como é que é isso. Como é que eu morro? Fico como? Aí ele se interessa. Estão os desesperados, os deserdados, os que são infelizes nesse planeta, que vivem vidas difíceis, se interessam em conhecer Jesus. Mas os ricos não se interessam, que estão bem de saúde. É como diz mesmo o texto. Se você está bem de saúde, você olha para o médico, é mais uma pessoa, né? Provavelmente para você será simplesmente um médico, mas você não precisa de médico.
Ora, por que eu vou estudar a minha vida após a morte? Se eu não preciso, eu estou bem de saúde. Então, a maioria que sofre aqui na Terra procuram Jesus. É por isso que essa doutrina cresce. Ela evolui. Porque Jesus, ele quer que entendamos democraticamente. Mas, muitas vezes, só buscamos quando a dor nos aperta. Não é? As células passam a sofrer desarmonias e vêm as chagas. Ah, aí Deus entra em ação. Para ele, Deus é importante. Deus sabe que ele é importante. Mas ele vai aprender mais nessas contorções. Não é Deus castigando ele, não. É ele sim se castigando. Ele não quer aprender de uma forma normal. Então, o médico, para quem está com saúde, pouca importância. Talvez na velhice, né? Porque na velhice a gente sempre tem um problema. Sempre se tem problemas. E o médico passa a ser solicitado. Mas jovem, na fase adulta, gozando saúde, vou me divertir. Então Jesus vem para quem? Para os estropiados, para os doentes, os que estão desesperados, não é? Passando fome. Esses Jesus está sempre ajudando, porque eles pedem ajuda. Assim como Jesus ajudou com a permissão de Deus, enviando Moisés, o povo hebreu, eram aí quase 6.000 hebreus escravizados, né, pelo faraó, e foi prometido, foi profetizado que viria um salvador deles. Queria libertar esse povo. Vocês observem, eu não sei se vocês observam, mas a gente pensa que aqui nós nos conduzimos e somos conduzidos pelos políticos, pelos dirigentes, não é? Pelos prefeitos, vereadores, por essas criaturas aí todas de cargo dada gratuitamente pelo povo, pelo voto, pensamos que somos dirigidos por eles. Não, quem nos dirige é o mundo espiritual. Ó. Moisés veio para salvar o povo hebreu. Jesus veio para nos salvar, olha aí, para nos orientar. Quem é que vai nessa? É simples. A conta vai fechar, porque o nada não explica a vida. O nada não explica a vida. A teoria do inferno queimando para sempre não explica. Não é justa. A contemplação no céu para quem não cometeu faltas aqui, coisa que é impossível alguém não cometer faltas, impossível. O único que veio aqui na Terra e que não errou foi Jesus. Todos os outros erraram. Os discípulos de Jesus, bem preparados no mundo espiritual, quando tiveram que Jesus os chamou e eles deixaram suas famílias e foram seguir Jesus, eles negaram Jesus. E na hora do vamos ver, sozinho ele carregou a cruz. João Evangelista ficou do lado, com Maria acompanhando. Mas ele compreendia, porque era assim, Jesus tinha explicado. Mas Jesus disse: Pedro, tu me negas. Temos um traidor, vai me entregar. Então, gente, aí depois se suicida. Depois vem como Joana d'Arc, na sua última existência, Judas. E todo ano ele assiste ao espetáculo pela religião, aonde ele entregou Jesus nas mãos de Caifás. Pois bem, e ele vive tudo isso, mas agora ele vive de uma maneira bem consciente, sem remorso, porque ele já pagou pelos seus deleites, pelos seus problemas, pelas suas injustiças. E assim estamos todos nós dentro deste planeta, viajando todos os dias. Olha, nós vamos dormir e continuamos viajando. Todos os dias. Nosso planeta, ele gira numa velocidade em torno do Sol de 1.600 quilômetros por hora.
Me desculpe se é por hora, se eu não me engano, é por minuto. Me desculpe agora, eu não tenho absolutamente certeza, por hora. Então, 1.600 quilômetros por hora é uma velocidade grande para um planeta gigantão como esse, parece mesmo que não está girando, né? Mas nós estamos viajando. E para onde nós vamos? Observe, nós estamos dentro do planeta. Quem é que consegue sair desse planeta para ir para outro? Melhor do que ele. Porque para pior ninguém quer ir, né? Não é? Os milionários não pagam aí um absurdo de dinheiro para ver como é que é lá em cima? Só para dar uma viazinha. Vai lá, volta no mesmo dia. Pagam milhões de dólares. Uma quantidade enorme. Enquanto outros estão morrendo de fome. Coitado, quando ele desencarnar, ele vai ver tudo isso. Não é? Vai ver. Vai ver. Vai ver tudo isso. Ele vai compreender, vai ver o espetáculo que é. Ele vai compreender mais agora do que nunca, porque agora com essa tecnologia todinha vai ser fácil. Ele desencarna e vai ver, só que ele provavelmente vai sofrer por conta de sua própria escolha, não ter estudado o que nós estamos estudando. Difícil vai ser ele, provavelmente, aceitar que ele morreu, na verdade, o corpo, e ter que deixar tudo para os outros materialmente. É assim que funciona a vida. Então, a teoria do nada não existe. Os que estão aqui ficarão com as riquezas dele e ele fica do outro lado, vendo tudo ser destruído. Muitas vezes desesperado porque os outros não dão valor como ele deu, ou não administram bem como ele administrou. E aí, com tanto amor, Jesus vem ajudá-los, como está aqui com todos nós. Mas Jesus sabe que eles estão bem de saúde. Como é que eles vão procurar Jesus? Então, Jesus vem para a grande maioria. Quem é a grande maioria? Sofredora. Imagina, o Brasil, 200, estamos fazendo o censo agora aí, não sei se chegaremos a 220 milhões de brasileiros, mas 100 milhões não têm o saneamento sanitário, não tem direito a um banheiro e um cano que jogue esses dejetos, que não contamine crianças nem rios. Não tem. 100 milhões de famílias. É muita gente, minha gente. 100 milhões de pessoas. Isso já é provado. E ainda quando temos, né, as pessoas jogam nos rios para poluir os rios. Deveríamos ter, como aqui tem na Suíça, renova-se essa água suja, transforma-se em água pura. As pessoas deviam seguir um sistema como esse aqui, a Suíça. Eu não sei por que não segue. Basta vir aqui, dar uma estudada. Eles abrem para eles estudarem. Porque o nosso país é rico, riquíssimo. Mas nós estamos falando só do Brasil. Por o planeta inteiro ter criaturas ainda piores. Mas nem por isso vamos dizer que está justo. Não está. Então Jesus vem para onde? As pessoas que estão sofrendo a pressão. Provavelmente essas pessoas também já foram ricas e não souberam dar o valor e agora estão na posição inversa. Eu sei que eu não dei muito valor, estou aqui, mas graças a Deus estou bem. Estou aprendendo, estou entendendo. E aí eu estou ficando muito esperto. Eu estou sabendo que eu tenho que respeitar as coisas que meu irmão tem, sem invejá-las. Eu tenho que lutar para não roubá-las a nenhuma desses meus irmãos, nem feri-los, porque se eu os fizer, Deus, nas suas leis, eu vou ser condenado por minhas atitudes ruins, escolhas ruins. Então, estudando essa doutrina, nós vamos nos salvar. Entenderam, não é? Aí é justo. Nós não morreremos. É interessante, olha, eu acredito isso aí. É muito interessante, sabe? Você saber que não morrerá. Você saber que continuará vivo. É muito interessante. Isso é fantástico. É maravilhoso saber que estamos aqui de passagem, todos. Esperamos que as pessoas compreendam.
Nós só temos um Pai que nos criou. Estou falando aqui como espírito encarnado. Estou na matéria. Os meus pais orgânicos me deram essa oportunidade. Eu agradeço a eles. Já desencarnaram. Minha mãe já reencarnou. Está aí uma jovem, aqui do lado, não sei aonde, aqui mesmo na Suíça. É filho de brasileiros, mas moram aqui. E o meu pai parece que ainda está encarnado, ou desencarnado. Mas o meu pai, na verdade, é Deus, e o seu pai é Deus. Se você tem dúvida, meu amigo, dá uma olhadinha, você está dentro do planeta. Você só tem duas opções. Ou continuar aqui, com coragem, e acreditar em Deus, porque a natureza prova para você. Você mesmo se olhando, a natureza prova que tem que ter um criador de tudo. É perfeito, é maravilhoso. As frutas nos ensinam, as crianças nos ensinam. A natureza é um show. Só tem uma opção: ou continua aqui ou se suicida. Opção horrível, porque os relatos são terríveis. O sofrimento é absurdo. E não é tudo, é só para se arrepender depois que cometeu o ato. Vai ter que voltar e expiar tudo que fez ao corpo. Não é uma proposta boa. É horrível isso aí. Então, fugir não é melhor. É melhor continuarmos. Estamos dentro de uma bola, de uma bolha de ar, que graças a Deus ela não estoura. É tudo bem feito. Olha, isso é muito bem feito. Uma bolha de ar, nós estamos aqui dentro. Se essa bolha de ar estourasse, estaríamos fritos, errados. Estaríamos simplesmente condenados, todos. A nossa proteção no planeta, não é? O campo magnético nos protegendo dos raios solares que o Sol sempre está explodindo, né? Essa combustão é todo o tempo. Essas explosões, e umas maiores do que outras, menores, e aí vai, e vem em direção ao nosso Sol. Do Sol vem em direção ao nosso planeta, desculpe, causando aí esse efeito boreal, lindo, né? As pessoas vê à noite, lindo, aquelas luzes. Deus está no controle da nossa vida. Não pense que não está, não, porque Ele está. Deus está tudo, Ele está no centro do universo, nos acompanhando com sua mente. A todos nós. E assim Ele designa os seus filhos para nos impulsionar para o progresso. Os guias da humanidade, né, que estão em todo o planeta aqui, os guia, mundo espiritual, eles vão nos guiando, vão soprando no ouvido do presidente, do vereador, do prefeito, do nosso pai, porque a missão maior é ser pai e mãe. Essa é a missão maior. Se todos os pais e mães, todos os pais, soubessem educar bem os seus filhos, o mundo era outra. Então Jesus vem consolar. Ele vem dizer: olha, vocês não morrem como eu não morri. Eu estou de volta. E chama-se Espiritismo. Ele é o Espírito de verdade. Se alguém tiver dúvida, pode ler no número 42 desse mesmo livro que nós estamos estudando, a Gênese. E nós vamos, pode olhar lá, no número 42, Caráter da Revelação Espírita, e os Espíritos dizem: Jesus não voltará mais aqui. Ele já está conosco no mundo espiritual aqui nos acompanhando, dirigindo. Quem não acreditar, o que podemos fazer, minha gente? O que podemos fazer, ele vai desencarnar, né? Ele não vai morrer. Nós não vamos morrer. E eles vão acreditar também. Vocês vão ver. Por isso que aqueles cristãos não tiveram medo da morte. Já imaginou? Meu Deus. Esse é o assunto de hoje em relação a isso aí. Espero não ter devido a alguma coisa. Então, a doutrina do nada não consola. Não consola. A única doutrina que consola é a do Cristo. Somente. Não tem outra.
vida eterna aos homens de paz, né? Brilha a vossa luz, diz Jesus. Então vamos pensar e refletir. Vale a pena viver? Vale. Temos que confiar em Deus e continuarmos, porque não vamos morrer, não adianta. Isso é uma agressão muito séria, alguém que provocar o desencarnante do tempo, a morte. Não vai encontrar não, meu filho. Não teme não, você só vai encontrar a vida. Está dado o recado. Nós vamos para a segunda parte. E essa segunda parte é... Obrigado. Então, alguém desejando feliz Dia dos Pais. Então, nós vamos aqui dividir o Evangelho. Não sei se tem algum compatriota, um espírito aí do bem, que queira ler para nós a lição hoje, o Evangelho, que é o capítulo 23, Estranha Moral, nós estamos estudando, odiar os pais. Estranha moral, odiar os pais. Vamos procurar entender esse assunto. Quem vai nos ler? O Edson. Obrigado. Eu leio. Muito bem. Me ouvindo bem? Estou ouvindo, perfeito. Moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? 1. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser discípulo. Quem não carrega sua cruz e não me segue, quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser discípulo. São Lucas 14, 25, 27 e 33. Continua. Pode continuar. 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus 10, 37. 3. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca de Cristo e instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, neste caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer algumas alterações, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que se tivesse repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nessa frase de São Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia de que lhe atribuímos. A língua hebraica não é rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as frases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução de outra. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia,
e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é a ideia, tal é ainda a palavra que se dizia que um camelo de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, o que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha, capítulo 16, número 2. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua e a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma, o insignificante em outra, segundo a ideia de que ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem o seu significado alguns séculos depois. E é por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento que, para ser exato, é preciso por vezes empregar. Não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perifrases. Essas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio ao qual viveu Jesus, fica-se exposto a se equivocar sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão é preciso, pois, afastar a palavra ódio à acepção moderna, como contrária ao espírito de ensino de Jesus. Ver também capítulo 14, número 5, no seguinte. Obrigado, Edson. Bem, gente, aí está a leitura. Está aqui a leitura e todo mundo pode tirar suas dúvidas, né? A doutrina espírita, como nós já falamos, ela é dos espíritos. Ela não é humana. Desculpa. A doutrina espírita é Jesus de novo para o povo. Falamos até há pouco tempo. E quem fala isso é Chico Xavier. Nós sabemos que Jesus, o que ele fez há 2000 anos, quando esteve aqui conosco, como ser humano, mas o espírito, ele teve que, para baixar suas vibrações, ele passou 1000 anos para poder reencarnar, baixar, para ficar aqui entre nós. Já imaginou quanto sofrimento dele para ter que baixar essas vibrações? Para nós termos uma ideia, Chico Xavier, ele escondia que era um espírito do gabarito como ele foi aqui entre nós, fazendo coisas maravilhosas, curas, sem se falar nos livros, as psicografias de autores diversos, intelectuais. Para uma pessoa, um médio dar essas psicografias, tem que ser também de nível muito alto. Por isso que é lá que devemos estudar para encontrarmos nessa fonte como desmascarar os falsos cristos e os falsos profetas, que aqui ainda muitos dizem ser nessa terra. Mas Jesus, que é o nosso caso aqui, porque esse problema dessa frase, odiar os pais, já imaginou? Como é que pode? Como Jesus vai dizer, olha, aquele que não odeia seu pai, que odeia sua mãe, que não odeia sua irmã, que não odeia seu filho, que não odeia a si próprio, não é digno de mim. Não pode me acompanhar. Isso é um absurdo. Para o que Jesus fez, trouxe só amor. Seria difícil ele falar uma frase dessa. E isso está no Evangelho de Lucas. Já que os evangelistas, né, os evangelhos foram escritos depois da partida de Jesus, anos depois. E eles foram para lugares diferentes, não sabiam, mas eles estavam escrevendo os evangelhos. E isso é muito bonito, porque prova que eles não se juntaram para fazer isso. Tanto é que não se juntaram para fazer como isso, que nós vamos ver que os evangelistas,
eles foram aqueles que estiveram com Jesus, porque lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, e assim vai, de Tiago, lá, aqueles que estiveram com Jesus escreveram porque ouviram Jesus falar aquilo e aquilo outro, Jesus curando e etc. Então, eles escreveram o que eles viram. Então, confrontados são poucos os evangelistas, mas existem esses evangelistas. Aí, Mateus escreve diferente de Lucas, o mesmo assunto que ele ouviu. Lucas ouviu esse assunto e parece que foi Lucas que escreveu isso aí, mas não, também não é. Não é porque os termos, na época, hebraicos, não é? Na língua hebraica, ela é pobre, como até a nossa, até hoje, ela é pobre também. Nós temos uma palavra para diversas outras, né? Sinônimos. É uma confusão absurda. Isso é pobreza de linguagem. Nós devíamos ter uma palavra para cada coisa, a conjugação, falando sempre daquela coisa ou das coisas, mas sem uma palavra, por exemplo, manga, manga de camisa, manga, fruto, manga, mangá de alguém, não é? Imagine, no hebraico, o pelo de um camelo, o pelo de um camelo. Eu nunca tive na minha mão, mas é óbvio, pelo tamanho do camelo, o buraquinho de uma agulha que temos, naquela época tinha agulhas, porque eles faziam tapetes, faziam muitas coisas. Já se tinha evolução naquela época. Então, o buraco da agulha era muito pequenininho. Tira um pelo de um camelo, tenta botar no buraco da agulha, não vai entrar. Aí Jesus diz: é mais fácil que um rico não entre no reino dos céus, é mais fácil que um camelo, no caso aí que foi substituído depois do pelo, porque vem do camelo, mas é mais fácil que um pelo do camelo passe no buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A tradução justa é essa. Não um camelo, propriamente um animal camelo, entrar num buraco de uma agulha. Hoje nós vamos... Naquela época também eles faziam, eles trançavam as cordas, em vez de ser sisal, eles usavam os pelos dos camelos também, usavam para trançar cordas. Aí ficava uma corda mais grossa ainda. Aí realmente não tem como passar no buraquinho da agulha. Aí é que não dá mesmo. Então, quando ele falou no pelo, inclusive na leitura nossa que você fez aí, está lá dizendo, ó, eu já não me lembro qual parte que está aqui, mas ele diz categoricamente, ele afirma que na leitura que o pelo, que a referência a essa frase não é o camelo animal e também não é essa corda que você acabou de falar, que eram as tranças, né, que fazia essa corda, esses cabos. Não, era o pelo de fato. Era o pelo. Que já era grosso. Era, imagina, passar aquele cabo ali. Aí aqui não tem condições, esse era que não tinha mesmo. E ainda tem gente que faz alusão que o camelo era uma entrada na cidade que os camelos não entravam. Aí as coisas vão mais complicando ainda. Pobreza de linguagem. Mas como tudo, Zeus, é uma questão de interpretação e de momento. O que era usual naquela época não é mais. E o significado daquela língua é outro. Às vezes a gente faz uma tradução hoje, aos dias de hoje, né? Você mesmo aí, de francês para português, exato, ou vice-versa. Você vai ver que vai ter significados diferentes. Assim como o que era realidade naquela época, a forma com que Jesus se expressava para que as pessoas pudessem, então, naquela ocasião, entendê-lo, né, era uma forma. Se fosse hoje o Jesus, na nossa época, com o desenvolvimento que nós temos na internet, etc., tal, ele não ia fazer o Sermão da Montanha, ele ia fazer uma live. E aí, sabe Deus como é que iria como é que chama? Como é que iria se expressar para que as pessoas o entendessem, né? Então, porque são épocas diferentes, línguas diferentes, e as traduções, então, dependem exatamente de quem? De um homem que as interpreta. Exato. Eu tenho, para mim, uma coisa que as palavras são tão complicadas quanto você pegar um código penal. O mesmo código penal que te absolve é aquele mesmo que te condena.
Só Pobreza de depende da linguagem, Edson. forma com que o advogado que está lá do outro lado coloca para um lado ou para o outro. Pobreza na linguagem, Ou interpretação de pensa, texto. É, com certeza, com pobreza de certeza, linguagem. com Para você certeza. ter uma ideia Então, aí, inclusive nisso que você falou, pegando o gancho, aqui hum, na Suíça, se a gente diz: "Eu estou com saudade de você, Edson. Oh, hum, tenho tanta saudade de vocês, eu quero conhecer vocês pessoalmente", sabe, pra gente ir almoçar junto, ir a um hum, shopping, coisa do tipo, no sítio mesmo, fazer uma série de coisas, hum, juntos. Vai ser ótimo, sorrir, um vendo o outro, tocando. Pois bem, isso é saudade. Eu tenho vontade de conhecer vocês, e eu já sim, tenho saudade. Aqui na Suíça não tem como expressar saudade. é uma Pegou nossa palavra que em palavra aqui, português, não sabe traduzir isso aí. é uma palavra que em português tem esse significado nosso, né, de ser saudoso, de termos saudades de uns momentos que passaram, de coisas desse tipo assim, e realmente em outras línguas é uma dificuldade fazer a tradução Exato. desse, Então, nós temos desse até termo, hoje esse digamos assim. problema. Então, basta um ter errado em colocado odiar, e aí os tradutores copiam os próximos e copiam e vão para todas as religiões daquele jeito errado. Aí as Sim, pessoas é como tem que odeie seu pai, odeie sua mãe. Olha, eu vou até lhe dizer, Jesus disse que você odeie você mesmo. Tá sim. escrito aqui, ó. Já imaginou, cara, como isso é sério? Quando Jesus diria isso? Aí você vê Jesus fazendo justamente o contrário, Sim, não é? Jesus só fazendo o bem, sem agressividade, exceto naquela parte do templo ali, que ele foi enérgico ali com o povo, mas é diferente ali. O absurdo já estava acima do absurdo. Ele teve que agir com energia. Era o templo do pai dele, nosso pai. Imagina Jesus em espírito puro, vendo aquilo ali, eles, espera aí, vocês estão também, agora o negócio está sério, aqui virou bagunça mesmo. Ah, não, aí não tem jeito não, espera aí, vocês estão demais já. Mas, ó, sempre numa pegada de amor com todo mundo, com solidariedade, que é o que ele conduz no nosso país. Olha, Jesus, ele anda conduzindo todo o planeta para o solidarialismo, me desculpem. Nós todos vamos ser solidários. Isso não quer dizer que vamos ser um só país, não. Todos os países existirão com suas culturas, por questões climáticas e etc. Mas todos seremos solidários uns com os outros. É o progresso, é isso. Vocês estão vendo, muitos ditadores vão cair, não reencarnam aqui, voltam diferentes, os que vão vir ocupam o lugar dos ditadores e vão distribuir a paz ao mundo, vão distribuir mais harmonia. É simplesmente assim, porque quem conduz a todos nós aqui na Terra não são esses que estamos aqui encarnados ou que nos representam, não. Eles estão e serão inspirados pelos espíritos para conduzir a humanidade inteira. E nós iremos. Então, nós encontramos aí muita pobreza em linguagens em todos os países. Nós temos ainda esse problema, essa questão de tradução, ou colocam, porque nesses próprios dois evangelhos aqui que é citado, o de Mateus e o de Lucas ele é mais justo. Lucas ouviu Jesus dizer, e Lucas não estava junto, ou melhor, Mateus ouviu também Jesus dizer, Lucas ouviu Jesus também dizer, no de Lucas está odiar os pais, odiar a mãe, como já dissemos, e assim parará, mas Mateus já fala diferente. Mateus diz assim: aquele que ama mais a seu pai ou a sua mãe, aí sim, mais do que a mim, de mim não é digno. Ou seja, eu me preocupo mais com o meu filho, eu me preocupo mais com minha mãe, do que com minha vida eterna, que é o que Jesus veio aqui nos trazer. Então, para Jesus, eu não acredito nele, não acredito mais no meu pai que está aqui, que me fez, entre aspas, né? Acredito mais no meu filho, que foi eu que fiz, entre aspas. A gente não sabe fazer isso, não é? A gente transa, é um ato sexual, doa-se o material que também já foi doado. E a matéria se incumbe de fazer a outra matéria.
para o que vai vir para cá, junto de nós. Tua netinha, Edson, teus netos, não é? Os sobrinhos de Rô, ninguém sabe fazer ninguém. Aí estamos aqui e Jesus veio justamente para que compreendamos-lo. Aí Jesus vai dizer que nós devemos odiar os nossos filhos, odiar nossos pais. Depois, Mateus ouviu Jesus dizer isso. Eles estavam distantes, eles não estavam juntos, porque se tivesse, a confusão não estava hoje aí. Estavam distantes. Mas bem provável, Lucas também não escreveu dessa forma. Deturparam na palavra, porque a palavra odiar, no sentido aí, inclusive vem mais à frente, é amar menos. E Mateus diz: aquele que amar a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Ele ouviu Jesus falar isso. Aí nós vamos encontrar a justiça. E seria Jesus, mas não Jesus dizendo que nós devemos odiar, odiar o nosso pai, odiar a nossa mãe. Eu odiar a minha vida, tá louco? De maneira alguma. Aí, em outros templos religiosos, vão interpretar ao pé da letra. Imagine. Eu mesmo já vi crimes absurdos em relação a isso. Que tem, viu, na vida real. No YouTube, já que tem gente que fala porque eu falo YouTube, por conta da Suíça aqui, que o U faz tch, e o inglês também é tch. Então, YouTube, no português, nossa, temos essas aí, ó, que segue ao pé da letra. E que o filho acredita que é assim mesmo, ou o pai acredita que é assim, tem que matar o filho mesmo. Meu Deus do céu, não é isso. Está no Evangelho de Mateus, bem claro. Aquele que amar menos a vida espiritual, porque nós todos somos vida espiritual, minha gente, não é verdade? Eu estou aqui nesse corpo, como você está, você não tem que me invejar, nem eu a você, porque como você manipula as mãos suas, eu também manipulo as minhas. Como eu falo, você também fala. Se você fala um pouco da doutrina espírita, mas você tem outro potencial. Então, tudo é estudo, é vontade, querer aprender. Nós temos que aprender a saber, crescer. E aí, nós vamos, um dia, deixar esse planeta, ou o corpo. No mínimo, o corpo nós vamos deixar. Podemos até ficar no mesmo planeta, podemos. Mas vamos estar vivos. Aí, quem é mais importante? É Jesus ou é meu pai? Quem é importante? É Jesus ou minha mãe? Quem é mais importante? É Jesus ou meu filho? Aí nós temos que fazer a análise. Jesus está certo. Jesus disse que Deus conduziu ele para que ele viesse terminar a formação do planeta. Ele decorou tudo isso com tudo que ele conheceu, que ele aprendeu ao longo de milhares e milhões de encarnações. E ele decorou todo esse nosso planeta como está aí, maravilhoso. Pássaros lindos. É um show. Frutas deliciosas. E outras rosas lindas com seus espinhos, que quando fura, lá junto vai algum veneninho, causa alguma irritação na pele. E outras são piores, as urtigas. Tudo tem justiça, tudo está certo. Jesus não criou essa palavra, com certeza não, é incontestável isso. E Jesus quer que dêamos importância à nossa vida, porque a nossa vida não passará. Eu, você, não vamos passar nunca, meus irmãos. Nós vamos continuar vivinhos. Você pode desencarnar numa bomba atômica, no núcleo dela. Pum! O espírito não é destruído. Agora o corpo é todo arrebentado. Não fica nem um átomo. Quer dizer, o átomo fica, ele volta para a Terra.
é atraído para a Terra, como nós somos atraídos sempre, né, para andar. Nós andamos aqui, nós nos arrastamos. Visto muito do alto, aqui a gente está se arrastando, como se arrasta uma serpente. Bom, esse é assunto para muito mais, uma live para muito mais profundidade. Mas nós estamos aqui, Jesus nos convidando para dar importância ao nosso Pai, que é Deus. E ele não é Deus. Ele, quando jovem, disse: Eu estou no templo do meu pai, minha mãe. Por que você foi me procurar lá fora? A senhora não sabia que eu estava aqui? Eu estou aqui no templo do meu pai, Deus. E Jesus continua depois falando sobre Deus. E as pessoas ainda acham que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Imagina. Meu Deus do céu. Temos que estudar. Odiar com certeza não foi de Jesus. E é fundamental que entendamos que a luz do Cristo é para nos salvar. E a desgraça nós temos demais aqui na Terra. O que nós temos mais é gente com câncer. Não é? É ou não é? Tronchas, cegas, surdas, não é? Com problemas na fala bobagem, não é? O idiotismo, o cretinismo. Nós temos muita coisa. Isso tudo é por conta da ignorância que nós temos que sair dela. É estudando. Nós estamos aqui agora mesmo fazendo uma live, viajando a 1.600 km/h. Pense numa velocidade. Mas como o planeta é grande, parece mesmo que está bem em câmera lenta. A gente nem vê ele fazendo isso, né? Só se ficarmos num pontinho observando, nós vamos ver que, de repente, alguma coisa está passando. Mas, na verdade, somos nós girando dentro do planeta, numa bolha de ar. Envelhecendo, acordando todos os dias, indo trabalhar, dormindo, acordando todos os dias, indo trabalhar. Quem vai trabalhar? De toda forma, todo mundo trabalha. Em si. Nós estamos aqui. Compreender isso é compreender Jesus, que nós estamos aqui de passagem para o nosso progresso. Vamos desencarnar e vamos continuar vivos. É simples assim. Se seus pais ainda não foram, irão. E se você não foi, está ouvindo essa live e você ligou no YouTube aí, no celular, parabéns, obrigado. Bom para você também, viu? Isso é muito importante. Um dia você vai apertar no botão no celular e você não vai conseguir fazer isso. Cuidado que você pode estar desencarnado. Está no mundo espiritual. Simplesmente. Então, o que é mais importante? É Jesus ou é o meu pai aqui na Terra? Quem é mais importante? É Jesus ou é meu filho? Se o meu filho também vai morrer. E pode ser antes de mim, não pode? Pode. Então, quem é que tem mais importância? Aí Jesus está dizendo, ó, se amar mais ao seu filho, ao seu pai, do que a mim, não é digno de mim, meu filho. Aquele que tem a sua cruz e que queira cortá-la ou jogá-la fora, não é digno de mim. Nós temos que carregar a nossa cruz. Cada um de nós. Ou seja, nós temos que andar com Jesus, porque ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos dá esperança para continuarmos. E vamos ver lógica nesse sentido que ele nos dá. Óbvio, né? Porque mais cedo ou mais tarde nós temos que partir. E para você, escute bem, não é morte, viu? Para o ignorante pode ser morte. Para quem estamos estudando, não é. E os evangelhos estão aí escritos para nós. Agora vamos interpretar com mais justiça. Odiar jamais. Nós temos que amar mais a Deus, porque foi Ele que nos criou. Já imaginou? Então, vamos fazer a nossa oração. Se alguém quiser fazê-la, esse é o momento. Se não, vamos fazê-la. Deus misericordioso e bondoso, de perfeição, onipotente, onipresente, te agradecemos a vida, te agradecemos por estar aqui ainda estudando.
Mesmo que um dia nós não estejamos mais aqui, vamos continuar vivos. E já somos gratos por estarmos compreendendo melhor Jesus, o teu filho maior. Nosso irmão, não temos inveja dele, nós temos um grande amor por ele, um sentimento lindo. Estamos desenvolvendo em nós muita compaixão, muita misericórdia. Deus, nós te agradecemos. É uma vida que o Senhor deu a cada um para a eternidade. É onde nós nunca iremos ser destruídos. O Senhor, que é o nosso Pai, nos guarde e nos governe